Boa noite a todos! Estamos recebendo nossa amiga Beth. Hoje eu estou com a camiseta antiga do SEAC, ajudando a caminhada, camiseta bem antiga. Olha lá, pessoal. A primeira camiseta que o SEAC teve. Era assim a nossa camiseta. Não tinha SEAC. Não era SEAC porque eu não pensei na época, mas foi a primeira. 2 meses de casa e já mandei fazer já. Bom, mas vamos nessa. Pessoal, nós estamos precisando da ajuda de vocês. Quem puder colaborar com cestas básicas, quem puder colaborar com roupas e calçados, fraldas por necessitados e para gestantes do PLGG. O local é Casa Espírita Edgar Armon, fica lá na Rua Bolívia 717, Parque das Nações, Santo André, São Paulo. E os horários de de segunda e quarta, segunda a quarta, das 19 às 21 horas, na sexta, das 13 às 15 horas. E é isso aí, juntos fazemos a diferença e é com você, querida amiga. Obrigado! Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Então, o tema é a importância das uniões entre homem e mulher. Antes, passamos uma prece pedindo a Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso Mestre querido, que nos fortaleçam, nos amparem, que os nossos mentores queridos possam estar aqui nos inspirando, mentores do SEAC nos amparando. Que assim seja. A importância das uniões entre homem e mulher. Existe, assim, né, um debate. Complementaridade ou guerra dos sexos? O que é cada uma dessas coisas? Então, na complementaridade, defende-se que nem o homem nem a mulher são inferiores um ao outro, mas eles se completam, se complementam, e isso gera uma comunhão entre eles e possibilita cada um doar-se de si mesmo. Homens e mulheres são diferentes no aspecto físico, psicológico, mas cada homem e cada mulher são completos em si mesmos e são iguais em dignidade. Não são duas metades da laranja, não são tampa e panela, né, como se dizia antigamente, né, se encaixando no outro. E ainda hoje tem gente que acredita em almas gêmeas, as duas metades da laranja. Mas isso foi um mito. O mito das almas gêmeas foi criado por Platão no século IV antes de Cristo, lá na Grécia. Está no livro de Platão, O Banquete. Esse livro, O Banquete, busca definir o que é o amor. E um dos personagens desse livro chama-se Aristófanes, e ele conta uma história de que no início dos tempos os homens eram seres completos. Eles tinham 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, e eles se deslocavam com muita rapidez. E eles resolveram subir aos céus, lutar contra os deuses para destroná-los. Os gregos eram politeístas, acreditavam no Zeus, que era o deus do Olimpo, e os seus assessores, os outros deuses. E então os homens, esses homens, esse ser, né, que tinha 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, eles resolveram lutar contra os deuses para tomar o lugar deles, ficarem esses seres do trono. Mas nessa guerra foram os deuses que venceram a batalha. E o Deus, que é o Deus dos deuses lá da Grécia, resolveu castigar esses seres
por esta rebeldia. E ele tomou uma espada e cortou os seres humanos ao meio. Cada um foi cortado ao meio. Em vez de duas cabeças, né, cada um ficou com uma, cada metade ficou com a cabeça. Em vez de 4 braços, cada metade ficou com 2 braços. E Zeus pediu ao deus Apolo para que cicatrizasse o ferimento dessa separação desse ser. E aí surgiu o umbigo, que é uma cicatriz dessa divisão. E aí os homens caíram na terra, eles estavam desesperados, cada um procurando a sua metade, porque a saudade, eles têm saudade da sua cara metade, é o sentimento de que algo está faltando, algo que, por exemplo, era nosso antes. Ainda hoje, muitos tentam encontrar a sua alma gêmea, a sua cara metade. Mas almas gêmeas, assim, nesse conceito de terem sido criadas juntas e depois separadas, e que né, procuram, assim, cada um procura a sua metade para viverem juntas por toda a eternidade, isso existe? O Espiritismo explica, lá no Livro dos Espíritos, na questão 298. Allan Kardec pergunta: as almas que deverão se unir estão predestinadas a esta união desde sua origem? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual se reunirá fatalmente um dia? E a espiritualidade responde: não, não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que esses espíritos ocupam, o seu grau de evolução, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos os espíritos, mais unidos eles são. E é da discórdia que nascem todos os males humanos, e da concórdia resulta a felicidade completa. Então, não existe alma gêmea no sentido de dois seres que se completam. E ainda no livro dos Espíritos, na questão 299, Allan Kardec pergunta: em que sentido se deve entender o termo metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Ah, você é a minha metade, né? E os espíritos respondem: essa expressão é inexata, é errada. Se o espírito fosse a metade do outro, se fosse separado dele, seria incompleto. Se cada um fosse uma metade, ambos seriam incompletos. Mas cada espírito é uma individualidade, é uma potencialidade, né? Ele vai se tornar pleno, ele vai chegar à perfeição relativa. E no Livro dos Espíritos, na questão 300, Allan Kardec ainda esmiuça mais essa questão. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade, ou podem se separar unindo-se a outros espíritos, né? Então, eles se uniram porque eles se encontraram, são simpáticos entre si, vão ficar unidos por toda a eternidade. Os espíritos, né, de grande afinidade, que são simpáticos entre si, uma vez reunidos, ou seja, se encontraram, eles ficarão unidos para sempre? É isso que Kardec pergunta. Quer dizer, ele insiste na ideia de almas gêmeas do mito de Platão. E os espíritos respondem: todos os espíritos são unidos entre si. Eu falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, ele não tem
mas a mesma simpatia por aquele que deixou para trás. Então, cada espírito está num grau evolutivo. Os espíritos de mesmo grau evolutivo são simpáticos entre si. Quando um se eleva e o outro não, perde-se a afinidade de interesses, de gostos. Então, não tem a mesma simpatia por esse que ficou para trás. E na questão 301 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec insiste, para a gente entender direitinho, né? Dois espíritos simpáticos são um complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita, né? Em tudo eles combinam e respondem. A simpatia, que atrai um espírito para o outro, é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. E na questão 302, Allan Kardec pergunta: a identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos, né? Ou seja, essa simpatia plena, né, de espíritos perfeitos, é decorrente deles pensarem do mesmo jeito, terem sentimentos parecidos ou iguais, ou também porque têm os mesmos sentimentos. E os espíritos respondem na igualdade dos graus de evolução, dos graus de elevação. Então, né, aqui, né, eles estão no mesmo nível evolutivo, por isso que eles são simpáticos entre si, mas não é uma simpatia de 2 a 2, é a simpatia de todos os espíritos que habitam esse plano evolutivo. Então, existe semelhança de pensamentos, de sentimentos e dos conhecimentos que foram adquiridos ao longo de séculos, milênios. E os espíritos que estão na mesma frequência vibratória, eles têm os mesmos valores, as mesmas ideias, e por estarem juntos, eles vão evoluir com mais facilidade. E os espíritos afins não são ligados por um planejamento, né? Ah, olha, esse daqui vai ficar com esse para o resto da vida. Não, é livre-arbítrio de cada um. Eles escolhem estarem juntos ou não. Ninguém é obrigado a ter simpatia pelo outro, ninguém é obrigado a gostar do outro, mas é uma escolha individual. E na questão 303 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos que não são simpáticos hoje poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Então, um dia todos nós estaremos afins uns com os outros, seremos simpáticos entre nós. Assim, o espírito que está hoje numa esfera inferior, ele vai se aperfeiçoando e ele vai alcançar a esfera onde reside o outro. E esse encontro será mais rápido se esse espírito mais elevado, ele não evoluir tanto, digamos, ele suportou mal as provas e ele permanece no mesmo estado. Então, um alcança o outro, né? Dois espíritos na mesma faixa vibratória. Então, por exemplo, um se eleva, o outro não. O que se elevou estagna. Não é que ele retrograda, mas ele não avança. E o que ficou para trás, ele faz um grande esforço de melhoria espiritual até alcançar aquele que estava lá em cima. E se tornam simpáticos novamente, porque estão no mesmo plano vibratório. Têm os mesmos gostos, as mesmas inclinações. E aí, Kardec comenta, a teoria das metades eternas é a figura, é uma simbologia de dois espíritos que são simpáticos entre si. E essa história, né, de alma gêmea
é só uma forma de expressão, mas a gente não pode se prender à letra. Os espíritos que usam essa expressão, almas gêmeas, né, eles não pertencem a uma ordem elevada. São espíritos ainda não muito elevados que usam essa expressão, minha alma gêmea, conforme escreve Kardec. À espera de suas ideias, né, dessas pessoas que não são tão evoluídas, desses espíritos que não são tão elevados e que usam essa expressão, alma gêmea, a espera de suas ideias é necessariamente limitada. E eles expressam os seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que dois espíritos foram criados um para o outro e deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade, pois estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. Isso é só mito, isso não é verdadeiro. Então, nós estamos falando, né, de complementaridade, estamos falando que cada um de nós é único, é uma individualidade, ninguém é a cara metade da outra, não existem almas gêmeas, mas existiu muito e ainda existe a guerra dos sexos. É uma luta constante do homem querendo superar a mulher e vice-versa, e isso é puro egoísmo. E a mulher, durante milênios, ela foi subjugada, discriminada, foi uma tremenda injustiça que foi feita a ela, né? E o homem vem dessa cultura machista milenar, de que, né, com essa ideia de que a mulher é inferior, por isso ela é tão humilhada, por isso tanta violência contra ela, tanta exclusão. O espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto, explica, faz um alerta, né, para os pais, mães, né, que a criança reproduz tudo que ela vê, tudo que ela ouve, tudo que ela observa. Os adultos são para ela modelos, exemplos, padrões. A criança, de forma consciente ou inconsciente, se identifica com os adultos. Por isso que ela imita os adultos, e ela modela-se, né? Ela forma a sua personalidade muito influenciada pelo ambiente do lar, pelo ambiente doméstico. A mente da criança, explica Hamed, é como uma argila plástica, aquela massinha de modelar, né? Que é modelada pelo ambiente externo, pela família, mas também é modelada pela sua bagagem das vidas passadas, né? Então, ela é modelada tanto por fora, pelo ambiente, como por dentro, pelo seu inconsciente. E Hamed explica que muitas crianças recebem uma formação machista que vai influenciá-la por toda a vida. O estereótipo do macho é aquele: ele tem que ser forte, corajoso, seguro de si, agressivo, bem-sucedido, autossuficiente. Isso começou lá na pré-história, quando os nossos antepassados tiveram que abandonar o medo para disputar a comida, inclusive, com os animais. E o machismo é esse conjunto de normas, de costumes, de leis, de atitudes, e tem o objetivo de manter a submissão da mulher em todos os níveis, no nível afetivo, sexual, da procriação, no nível profissional. E escreve Hamed, quando a mulher, nos seus mais diversos relacionamentos, romper com essa visão de que deve ser submissa, reclusa, frágil e dependente do homem, ela irá recuperar todas as suas estruturas de poder e o senso de iniciativa.
A guerra dos sexos tenta impor a supremacia do homem sobre a mulher. Isso é violência. Pode ser de forma clara, pode ser de forma dissimulada. E o machista, muitas vezes, ele não se dá conta do preconceito que ele internalizou. Pode ter sido nesta vida, ou pode ter sido nas outras existências. Ele reproduz o que viveu culturalmente no lar, na escola, no templo religioso, na cidade, no país, né? Ele absorveu tudo isso. E muitas mulheres também, de forma inconsciente, compartilham e espalham o machismo porque reproduzem na educação dos filhos, sejam homens ou mulheres, né? O homem tem que ser o herói e a mulher tem que ser a princesinha submissa do lar, né? As mulheres dependentes, submissas, elas acabam atraindo cônjuges machistas. É a lei de atração. Não é preciso, né, ó, mulheres, não se deixarem desrespeitar. E o Hamed escreve: nesse novo milênio, cabe à mulher recuperar sua dignidade e o respeito por si mesmo. E o respeito anda de mãos dadas com a autoestima e com o bem-estar. Então, tinha-se, né, a ideia, ainda hoje, que o homem é o provedor do lar, a mulher é a educadora, é a cuidadora do lar, mas tanto o homem como a mulher são imprescindíveis para a existência da humanidade, né? São importantíssimos para que a humanidade continue existindo. Há algumas décadas, as mulheres começaram a reivindicar o seu direito de igualdade, começaram a conquistar espaços, e isso trouxe muitos transtornos nos relacionamentos. Então, como resolver isso? Tem uma frase que diz assim: os extremos são maus, a virtude está no meio. Então, sejamos homens ou mulheres, precisamos compreender, né, que está havendo um processo de mudança nessa guerra dos sexos em direção ao equilíbrio. Então, os extremos são maus, a virtude está no meio, no equilíbrio. A eliminação do machismo, a emancipação da mulher são processos lentos, mas os homens precisam entender que eles não estão perdendo o poder de decisão e de comando, mas estão compartilhando poderes e atividades. E a solução não é igualar as diferenças. A diferença física, psicológica, a diferença de habilidades entre homens e mulheres é muito importante para os relacionamentos, porque gera essa complementaridade e leva à doação recíproca. Doar não é ser inferior, mas é buscar a plenificação, né? Tornar-se pleno em busca da perfeição. Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí João 15:12. A união entre homens e mulheres, entre homem e mulher, proporciona essa noção de complementaridade que propicia um apoio mútuo, a formação de famílias. Isso possibilita uma maior estabilidade e desenvolvimento individual e desenvolvimento da sociedade por conta do amor, do cuidado, da reciprocidade. Homem e mulher, ao se unirem, eles podem complementar as fraquezas um do outro, eles podem suprir necessidades recíprocas e encontrar um equilíbrio por conta da reciprocidade, do compartilhamento de responsabilidade. A união do homem e da mulher permite essa doação recíproca, essa busca pela plenificação de cada um. E isso facilita
a superação dos desafios e o encontro da felicidade. As uniões de homem e mulher formam os núcleos familiares, né? Família é um instituto fundamental para a sociedade, porque leva à transmissão de valores, à continuidade da nossa espécie, da espécie humana. Então, as famílias bem-sucedidas, elas são bem-sucedidas porque cultivam o amor, o cuidado, a fidelidade. Isso impacta positivamente toda a comunidade. A união matrimonial é o caminho para o desenvolvimento das virtudes. Que virtudes são essas? Fidelidade, confiança mútuas, e isso gera relacionamentos sólidos e leva ao bem-estar, tanto individual quanto coletivo. E a Dora Encontre, grande educadora, escreveu vários livros, um deles chama-se A Educação segundo o Espiritismo. Explica que um dos objetivos principais da nossa existência na Terra é a formação de um núcleo familiar para desenvolver capacidade afetiva, para obter apoio, para conviver com espíritos afins, para conviver com os nossos credores e devedores, aqueles que prejudicamos e aqueles que nos prejudicaram. Se a pessoa não constitui uma família, ela pode estar vivenciando uma prova, uma expiação, uma missão, ou é uma opção do próprio espírito. Então, no caso de expiação, são pessoas que destruíram famílias e não respeitaram o núcleo familiar. E aí experimentam toda uma vida, ou várias vidas, de isolamento, de carência, de impedimentos afetivos e sexuais. A grande lição aqui é transferir o afeto para a humanidade em geral, sublimar desejos e aspirações. E tem aqueles também que escolhem não se casar. Então, são provas, espíritos medianos escolhem uma vida sem formação titular para desenvolver uma tarefa mais abrangente do ponto de vista social, mas é uma opção do espírito. E também tem os missionários, espíritos muito evoluídos aí nesse caso, não casar é uma missão, por exemplo, Eurípides Barçanufo, que escolheu uma vida de pobreza, de renúncia, de absoluta dedicação ao próximo. Então, a opção de não formar família, escreve Dora Encontre, não deve ser fundamentada no egoísmo e no comodismo. E nós temos liberdade de cumprir ou não a programação reencarnatória. A Dora Encontre escreve, mas a constituição de um lar é fato de grande relevância espiritual. Não pode ser obra do acaso e da leviandade. Tem aquele provérbio, os casamentos se fazem no céu. Então, os espíritos que estão numa evolução mediana planejam lá na espiritualidade uma vida junto. E muitas vezes fazem promessas àqueles que vão receber como filhos. Aí eles reencarnam, esquecem o que planejaram, partem para uma vida de aventuras, de infidelidade, mas no íntimo acaba surgindo a satisfação, a insatisfação, a frustração, porque o dever não foi cumprido e a consciência registra. E esse problema de casais infiéis, de desestruturação da família, se agravou muito do século XX para cá, por conta dessa busca de prazer descompromissado, desvairado, sem responsabilidade. No entanto, a maioria dos espíritos que reencarnam na Terra, eles têm graves comprometimentos no campo sexual, explica essa autora.
E por isso que o ser humano equilibrado, ele é monogâmico. E aí, a importância de disciplinar a nossa energia sexual e elevar os nossos sentimentos. E o doutor Inácio Ferreira, ele foi psiquiatra, né? Escreveu o livro A Psiquiatria em Face da Reencarnação. Explica que o lar é o reencontro de almas para o resgate de faltas do passado. No dia a dia, surgem dificuldades, antipatias, ofensas. E aí, alguns perdoam, outros se revoltam. Uns se unem diante dessas dificuldades, se unem ainda mais. Eles desenvolvem uma compreensão mútua, né? Eles entendem que é necessário perdoar para evoluir, enquanto outras se chocam, né? Brigam, destruindo o lar. Uns se elevam caminhando rumo à perfeição, outros demonstram que ainda não estão preparados para essa ascensão. Uns tudo fazem para que haja paz, harmonia no lar, né? Então são espíritos amigos, elevados e desprendidos, que reencarnam naquele lar para manter a união entre todos, e eles cumprem missões sublimes. E se todos compreendessem que o lar é essa oportunidade de aproximação, de reconciliação e de perdão, procurariam manter a harmonia no lar, evitariam demonstrações de desconfiança, orgulho, vaidade, ciúme, críticas, porque tudo isso vai desagregando o ambiente familiar. Eles substituiriam todas, né, essas mazelas morais pelas demonstrações de amizade, de humildade, de carinho, de simplicidade, confiança, amparo, estímulo. Nos momentos de alegria, sorririam juntos. E nas desventuras, nas dificuldades, nas doenças, se uniriam ainda mais para melhor enfrentarem essas dificuldades, essas vicissitudes da vida. Então, amigos queridos, façamos uma vibração a todos os lares de todo o nosso planeta, e cada um busque a harmonia, a doação de si mesmo, a renúncia, o sacrifício, para que sejam bons exemplos para os seus filhos, para que a sociedade se beneficie com tudo isso, e também vibremos para todos os espíritos amigos, benfeitores, mentores, que eles possam nos amparar hoje e sempre. Vibremos pela paz mundial, por todos os governantes, todos os países, eles sejam inspirados pelos espíritos do bem. Vibremos por todos aqueles que estão passando por dificuldades, nos locais de guerra, de fome, de miséria, de abandono. Vibremos também por todos os trabalhadores do SEAC, da espiritualidade, ou aqui, no plano material. Vibremos por nós e pelos nossos familiares. Amigos queridos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e glorifiquemos a Deus. Glória a Deus nas alturas, e paz, muita paz na terra, aos homens de boa vontade. Amigos queridos, agradeço muito a todos e uma boa noite.